Tchê, prazerzão. Prazer é meu. Vamos começar então? Já teve Fusca? Não tive. Não. Mas já curtiu? Já andou? Não, já andei, claro, andei muito na infância. A minha maior recordação, na realidade, do Fusca é a seguinte. Eu tenho um irmão mais novo, 3 anos mais novo. E eu lembro que uma brincadeira que a gente fazia com grande frequência era tentar adivinhar qual era o carro que ia passar na sequência. E depois disso eu achei uma forma de ganhar sempre. E a forma de ganhar sempre é que, em vez de adivinhar qual era o próximo, que isso você nunca tinha como ter certeza, era só fazer o seguinte: vamos ver qual o carro que primeiro vão passar 10 do mesmo carro. E eu sempre pegava o Fusca. E estava garantido que não tinha como não ganhar. Isso, enfim, coisa de irmão mais velho com irmão mais novo, né? Lá em casa tem uma brincadeira que é contar com a minha filha quantos Fuscas a gente conta até a escola dela. Quem contou mais Fuscas ganha. Tu nasceu em São Paulo. Sou de São Paulo. E te formou na USP e depois tu morou na Inglaterra, tu morou em Nova York. Na realidade. Tu morou em Paris? Não, na Inglaterra eu não morei não. Eu até visitei a Inglaterra muitas vezes, mas eu não morei. Eu morei em Paris em 93 e 94 e nos Estados Unidos de 2000 a 2008. Em Nova York mesmo? Em Nova York, em Nova York. E aquela frase do Tom Jobim sobre o Rio de Janeiro e Nova York? Nova York é uma merda, mas é bom, o Rio de Janeiro... Não, ao contrário, né? A frase Nova eu conheci... York é bom, mas é uma merda. O Rio de Janeiro é uma merda, mas é bom. Engraçado, eu conheci a frase como Brasil e Estados Unidos. Não conhecia como Rio e Nova York, mas enfim. O que eu acho? Efetivamente, tem diferenças enormes dos dois lugares. Eu vou pegar como Brasil e Estados Unidos. A grande diferença dos Estados Unidos é que, de uma forma geral, as coisas funcionam. Eu digo de uma forma geral porque lá também tem muita coisa que dá problema. A democracia lá é mais justa? Não sei se mais justa, ela levou a melhores resultados, isso sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que mais marcante são as coisas do dia a dia que funcionam. Você tem algum problema como empresa qualquer, atendimento ao consumidor deles resolve para você, não te dá dor de cabeça. São nas pequenas coisas que a gente sente a diferença. Se você precisa de alguma coisa de um órgão público, precisa tirar um documento, começa que a quantidade de documentos que você precisa tirar é muito menor, e tirá-los é muito mais fácil. Então o processo todo lá é mais fácil. Agora, o outro lado da frase, que é o que claramente eu senti falta. O brasileiro tem talvez até em função de todas as dificuldades que tem no Brasil, a razão, enfim, eu não sei, mas enfim, ele tem um jeito de lidar com as dificuldades com bom humor, de tentar resolver as coisas com tranquilidade. Mas humanidade? Humanidade no sentido... Eu acho que não sei se é humanidade, porque eu não diria que os americanos são desumanos, o que eu diria é que os brasileiros são mais de bem com a vida em geral. E talvez eu esteja sendo injusto, porque eu estou falando dos americanos e, para começo de conversa, em Nova York, metade de quem está lá não é americano, metade é estrangeiro. Não, e são dois países continentais, né? Se tu vê regiões, tu vai ver o Rio de Janeiro, o cara é um litorâneo, o gaúcho é mais europeu, enfim, eu acho que os Estados Unidos deve ter isso também, né? Completamente, tem. As diferenças são enormes. E o cara que mora em São Francisco não tem nada a ver com quem mora em Nova York, talvez. Não, e uma das coisas que me chamava a atenção é que... na época, eu sou de São Paulo, o paulistano não é exatamente conhecido no Brasil por ser o sujeito mais tranquilo, mais de bem com a vida. Pelo contrário. Então, a experiência que atualmente eu tenho quando eu vou para a Bahia e falo como eles são relaxados, como eles são tranquilos, na época que eu morava em Nova York eu tinha indo a São Paulo. Em relação ao nova-iorquino, o paulistano é muito mais sossegado, tranquilo, eu falei de bem com a vida. Semana passada aqui dentro do Fusca, e ele escolheu São Paulo para viver. E ele disse que São Paulo tem uma coisa de interior, no sentido de tu viver uma vida interior. Tu vive muito indoor em São Paulo, né? Tu acaba produzindo mais porque tu vive muito dentro do teu apartamento, tu vive... Né? Apesar de tu viver numa cidade gigantesca. Aí eu não sei se concordo com ele não. No meu caso especial, por exemplo, isso não é verdade. Eu praticamente diariamente eu vou passear, ou andar, ou correr no Ibirapuera. Então
Não sei se eu sou a Talvez seja a exceção. personalidade dele, né? Talvez, pois é, não sei se é a exceção. Se eu sou a exceção, é ele, mas eu não tenho certeza. Tu malha muito? Muito menos do que eu gostaria, porque eu adoro fazer exercício, mas eu consigo. Eu nado. No mundo ideal eu vou nadar todos os dias. No mundo real, de 2 a 3 vezes por semana. Por exemplo, agora, viajando, ontem não fui, hoje não vou conseguir também, enfim. Mas eu gosto muito, eu adoro. Como é que tu cai no jornalismo? Porque tu fez economia, pós em administração, né? E tu entra direto no Manhattan Connect ou tu já... Ah, não, tu escrevia pra Isto É, né? Não, a Isto É veio depois. Foi totalmente por acaso. Conheci o Lucas? Não, conheci o processo inteiro foi o seguinte, eu como economista, eu trabalhava em banco e dava muita entrevista. Eu era a fonte da mídia, no final das contas. Um economista que gosta de falar, a imprensa adora, né? Pois é. E aí eles me convidaram para uma entrevista no Manhattan, mas como entrevistado, isso em 2002, no início de outubro, quando teve o primeiro turno da eleição presidencial. GNT ainda. Ainda GNT, era no GNT. Foi um programa ao vivo. Na época o dólar estava R$4, como hoje, tinha acabado de subir muito, o pessoal estava preocupado. E eles me convidaram para falar um pouco das expectativas e perspectivas para a economia brasileira. E aí acho que aconteceram algumas coisas. Uma delas foi uma sorte, porque tinha saído um relatório naquela semana de um banco americano falando que o dólar iria a R$7. E o Lucas me perguntou exatamente isso, falou: Ricardo, estão falando por aqui que o dólar vai a 7, você acha que vai mesmo? Eu falei: olha, Lucas, acho mais fácil ele ir a 2 do que a 7, porque estava começando a aparecer um monte de coisas que provavelmente levariam o dólar a cair nos próximos anos. E para minha sorte, na semana seguinte o dólar começou a despencar, 3 semanas depois o dólar estava a 3. E aí eles me chamaram de novo como entrevistado. Sim. O Lucas ainda brincou comigo e falou: pô, Ricardo, achei que você estava louco, mas não é que voltou mesmo? E a parte que eu não sabia é que já nessa segunda vez que eles me chamaram, no fundo eles estavam me testando, porque o que estava acontecendo é que alguns fatores. O programa na época já tinha 10 anos no ar, hoje ele tem 23, eu estou no programa há 13. Ele tinha 10 anos no ar, 10 anos depois os apresentadores ficaram 10 anos mais velhos. Sim. O público estava envelhecendo. Além disso, o canal estava passando por uma mudança, o GNT... E tu tinha quanto na época? Eu tinha 30, recém-feitos. O canal estava passando por uma mudança. Aliás, então, fazendo a conta agora... não é isso mesmo, tinha 30. O canal estava passando por uma mudança, quer dizer, o GNT na origem, GNT são as iniciais de Globo News Television. Era um canal de notícias, um canal de jornalismo. E aos poucos foi virando um canal... e um canal basicamente feminino, né? Sim. Voltado para o público feminino. E, enfim, isso é o que eu sei. Agora eu vou começar a especular com você. Eu não sei, eu imagino que eu sendo mais jovem, eles imaginaram que talvez eu pudesse ajudar mais a trazer o que era o foco do público, o foco do canal a partir dali, que era um público feminino mais jovem, feminino de 25 a 50 anos. Sim, um economista de 30 anos, que gosta de malhar, enfim, né, não sei. Agora, o que tem de engraçado na história é que eles fizeram uma edição de audiência antes, depois de eu entrar, o que aconteceu com a audiência, enfim. O interessante da história foi que teve um crescimento significativo, mas não explosivo de audiência. Acho que, se não me engano, no período que eles mediram depois, acho que tinha aumentado 30% em relação ao que era antes. Que é bom, mas não é espetacular. Mas a parte divertida é que teve um aumento enorme no público feminino, mas não no público que eles achavam. Mais velho. Exatamente. Dobrou no público de mulheres acima de 50 anos, o público feminino jovem aumentou muito pouco. Então foi uma das coisas engraçadas que as mulheres mais velhas estão jogando contigo. Não sei. A minha versão, pelo que eu sinto na rua, não é que elas se apaixonaram ou não. Eu sou aquele cara que a mulher não vê graça. Exatamente, uma moça. A mulher não vê graça, a mãe quer pra genro, mas a filha não quer casar. É exatamente isso. Quem quer bom moço? Bom moço tem graça. As mulheres já querem o maldito, né? Que legal. E lidar com aquela gente ali, porque, cara, são completamente diferentes. O Lucas é uma figura genial, né? Eu acho que ele é meio unanimidade, todo mundo adora ele. Aí tem o Diogo, que é aquele ódio, assim, né? Que junto com o folclore existe uma verdade, né? Ele representa
E tu entra naquele contraponto, assim, né? Olha, uma das coisas engraçadas é que, bom, primeiro... O Diogo é assim no dia a dia? Aí é que tá, o Diogo é um sujeito interessante, porque ele é tão ácido quanto ele é no programa, ele é exatamente daquele jeito. Agora, ao contrário do que parece, ele é um sujeito muito tranquilo para conviver, um cara muito bacana, muito sossegado. Então é engraçado, porque ele é absolutamente autêntico no que você vê na tela, Sim. mas ao mesmo tempo, isso passa uma imagem que, pô, esse cara deve ser irracível, deve ser impossível conviver com ele, e não é verdade. E o Lucas é um cara sensacional, além de ser um sujeito brilhante, é um sujeito extremamente agradável. Aliás, todo mundo ali. Uma história, né, de jornalismo espetacular. Que faz parte da história do jornalismo brasileiro. Sem dúvida. Mas o isso, Blinder é uma figura. É o que eu ia falar, o Caio é a mesma coisa. O que chama atenção ali, que eu acho que talvez seja uma das explicações do sucesso do programa, o programa, como eu falei, tem 23 anos, é o programa mais antigo da TV a cabo brasileira. Eu tive com o Pedro no Rio, ele Sim. é um querido, né? Ele é fantástico. Ele estava lançando um livro na Travessa do Leblon, eu também, no mesmo dia, estava lançando um livro e a gente trocou. Ele estava lançando o catálogo de Nova York, eu estava lançando um livro sobre Pelotas. E ele é um querido, assim. Não, o Pedro é um dos sujeitos mais bacanas. Não estou nem falando como profissional, estou falando como pessoa que eu já conhecia. É um cara muito legal, boa gente, simpático, agradável, enfim. Culto, sem dúvida. Aliás, isso ali é falar em cultura, em pessoas cultas. No Manhattan Connect é pleonasmo, né? Porque... sei lá, eu acho que a gente engana bem, a gente parece mais do que é. Mas enfim, eu tô brincando, mas todo mundo lá de fato é muito culto. Mas o que eu acho que mais do que culto, eles acharam uma fórmula que funciona muito bem. O Lucas comanda a orquestra como ninguém e principalmente acharam uma equipe que se dá muito bem junto. Essa equipe atual tá lá, acho que há 8 anos, se eu não me engano. Quer dizer, a equipe do Manhattan, que ficou mais tempo, Sim. é a formação atual. Sim. E tem uma coisa do Diogo querer ser, como é que é, o Paulo Francis? Ou tu acha que ele é autêntico? Não, eu acho que ele é autêntico. Eu acho que ambos eram autênticos. Cada um com as suas características, cada um com as suas qualidades, com os seus defeitos. Mas autênticos, eu acho que definitivamente os dois são. E tu é casado com uma modelo, né? Sou. Ela continua atuando como modelo? Continua. A gente se conheceu em Nova York, ela trabalhava em Nova York e voltamos juntos ao Brasil em 2008. Né? Fernanda. Brandão. É isso aí. E tu tem um filhinho de 1 ano? Tenho 2, não, mas são mais velhos. Os meus filhos são mais velhos. Um tem 5 e outra tem 3. A minha mais nova tem 3 anos, o mais velho tem 5. Daniela. Eu tenho uma Daniele. Ah, é? Que idade? A Daniela tem 22. A sua tá grande. E tem uma Sofia que tem 10. As tuas já estão bem maiores que as minhas, mas... Como é que é essa vida maluca que tu vive viajando com a família? Olha, tem tempo? Tenho. Ou é aquela história da qualidade? Menos do que eu gostaria, mas tenho, por algumas razões. A primeira, eu viajo bastante, mas muito menos do que eu já viajei. Na época que eu morava em Nova York, eu trabalhava em banco e era responsável por área de mercados emergentes, o que me levava a viajar para o mundo inteiro. Então, por exemplo, chegou até um dos anos que eu morei em Nova York, que em todas as semanas eu fiz pelo menos uma viagem internacional. Ou seja, as viagens eram muito mais longas. Hoje eu viajo, eu faço para fora, eu vou para os Estados Unidos 3 ou 4 vezes por ano, para a Europa talvez 2, mas é muito menos do que antes. A maior parte das minhas viagens hoje ou são no Brasil ou na América do Sul, que são mais curtas, mais rápidas, e com muita frequência eu consigo levá-los comigo. Então, particularmente se a gente vai para algum lugar que tem praia, enfim, para algum lugar gostoso, a gente acaba curtindo os dias juntos. E de resto, a outra coisa que eu fiz é que eu limitei as minhas viagens para fora de São Paulo de uma forma geral. Então, uma das regras que eu tenho é que eu não durmo mais do que um dia por semana fora de casa, a menos que eu possa levá-los. Sim. Senão eu não vou. Exatamente para poder estar com eles crescem muito rápido e hoje, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante que tem na minha vida é ser pai, é curtir meus filhos. É verdade. Cara, me diz uma coisa, tu foi escolhido entre as 100 pessoas mais importantes do país pela revista Forbes, né, mais influente. Uhum.
Geralmente quem acha a gente a pessoa mais importante do mundo são os filhos da gente, né, cara? Como é que é quando tu recebe esse título de entre as pessoas mais importantes do país? Como é que tu te sente entre as pessoas mais importantes do país? E daí tu começa a pensar nas pessoas que tem no país e dizer, pô, eu tô entre as pessoas mais importantes desse país. Eu não sei se é importante, eu acho que influência e importância são coisas diferentes. Acho que tem muita gente que é muito importante para o país sem necessariamente ser muito influente. Agora, o fato de ter sido incluída a primeira coisa, a brincadeira que eu fazia em casa mesmo, eu falava, olha, é interessante, né? Porque eu sou uma das pessoas sem mais influentes do país, mas aqui em casa, bom, em termos de influência, né? Começa com a minha esposa, bom, aí tem o meu filho, a minha filha, minha sogra, o cachorro, o papagaio. E olha que eu não tenho cachorro e papagaio, enfim. Então eu não sei se meu grau de influência é tão grande assim. O país tá me dando um valor que eu não mereço, que eu não recebo em casa. Olha, aparentemente um dos dois está errado. Se eu não mereço, eu não sei, mas enfim, um deles está me dando maior do que o outro. Mas brincadeiras à parte, eu fiquei extremamente honrado, fiquei muito feliz. Por outro lado, eu acho que... Até por ser um veículo de credibilidade, né, cara? E sem dúvida nenhuma, e isso me deixou muito contente. Por outro lado, acho que talvez me deixou até mais consciente da minha responsabilidade. Quer dizer, se eu tenho... Eu acho que tem... Tu viu que o Fusca tá falhando um pistão. Tu acha que a economia brasileira está mais para Fusca ou mais para Boeing? Não, a economia brasileira está falhando 3 pistões, então eu não sei, eu acho que ela tá mais para uma romizeta, eu não sei. Mas enfim, a respeito da influência, quer dizer, eu acho que, eu não me lembro de quem é a frase, mas que basicamente diz que com muito poder vem muita responsabilidade. Eu acho que com influência é a mesma coisa. Então eu passei a ser muito mais consciente da importância das coisas que eu falo e realmente prestar atenção em como usar isso para ajudar a melhorar o país de alguma forma. Inclusive os projetos que eu tenho escolhido, eu estou montando um projeto para o ano que vem que eu estou muito animado, que é para tentar ajudar a melhorar a educação no Brasil, enfim. Então eu estou consciente que isso pode ser muito bom se for bem usado, e é o que eu estou tentando fazer. Eu acho que é isso que está faltando, são as pessoas contribuírem para o país ser melhor e parar de criticar um pouquinho. Eu acho que é uma soma de... Eu acho que não tem nada errado as pessoas criticarem o que está errado, mas o que eu acho que está errado é elas criticarem e não agirem. Então o que eu acho é que a gente tem a responsabilidade de criticar, exigir mudança de quem tem poder de fazer mudança, e aí eu estou falando primordialmente dos órgãos públicos, dos políticos, mas mais do que isso, fazer a sua parte, porque tem uma parte que a gente pode fazer e não só ficar esperando que as coisas melhorem por parte do governo brasileiro. Então eu acho que a responsabilidade passa por esses 3 aspectos: criticar, exigir que quem pode tomar mudanças que impactam o Brasil tome as mudanças e ser as mudanças que a gente quer que o Brasil faça. E a presidenta Dilma? Para dizer o mínimo, eu não sou exatamente fã dela. Eu acho que ela foi bastante desastrada na condução da política econômica brasileira. No mínimo, ela deixou ou não foi capaz de impedir que a corrupção se espalhasse pelo país. E ela explica, o mau trabalho que ela fez ao longo do governo, explica que a economia brasileira desde então, nos últimos 5 anos, vem tendo um desempenho muito ruim, aliás, cada vez pior. Agora, a boa notícia é que eu acho que nessa virada, depois que passou a eleição, a primeira preocupação dela era ganhar a eleição, mas depois que ganhou, ela passou a tentar consertar os erros do primeiro mandato, mudou a equipe econômica, e devagar eu acho que ela está indo, e aos trancos e barrancos, eu acho que ela está indo na direção certa. Você acha ela honesta? Não sei. Eu acho que isso não é questão da gente achar, a gente tem que ver as evidências. E as evidências são que o governo dela, de uma forma geral, não foi honesto. Se ela foi ou não, isso, enfim, acho que hoje, pelo menos até agora, a gente não tem evidências diretas de desonestidade dela. Bom, cara, foi um prazer falar contigo. Realmente, tu é aquela figura... gente boa do Manhattan Connect. Gostaria muito de entrevistar o Diogo um dia para saber como ele se sentiria dentro de um Fusca. Acho que ele não entraria dentro do Fusca. Não sei, acho que essa pergunta você vai ter que fazer para ele, mas eu acho que sim, não sei. Aqui, cara, ó, já que tu... E Pelotas, o que tu achou de Pelotas? Pô, gostei. Eu já tinha estado em Pelotas, mas não tinha tido a chance de passear mais em Pelotas. Foi uma coisa que eu consegui fazer dessa vez. Então... E fiquei muito bem positivamente surpreso. Eu conhecia menos desse passado histórico de Pelotas do que eu deveria. E tive a chance de ver um pouquinho mais e gostei muito. Quantos anos faz que tu não vinha aqui?
Eu acho que uns 4, 5, pelo menos. É? Cara, esse livro aqui eu fiz, é um livro de fotografia sobre a cidade. Tá, então aqui tu vai conhecer aqui eu fiz deixa que eu Oba! pra ti. E aqui tu vai conhecer um pouco da cidade, da minha cidade, né? Porque na realidade é um livro de fotografia meu, então são as minhas impressões. E esse livrinho, cara, é um livro de poesia que eu fiz com a minha filha. Ela fez as ilustrações, tem 10 anos. E eu botei aqui pro Felipe, que eu achei que só tinha o Felipe. Então... Ah, não, mas ele já lê, então ele vai adorar isso aqui, ele vai curtir. Muito então, legal. Aí tá... E certamente ele lê pra irmã, ele lê pra Dani. Ah, que legal, dá uma olhadinha e eu acho que tu vai gostar. Bacana, sensacional. Tá? Irmão, pô, obrigado, prazer. Deixa eu tirar o telefone aqui. Tô.